Bom, pessoal, nós já vimos acerca do Yom, de Shavuot, do Hodesh e de Shana. Na Bíblia, geralmente essa palavra Yom é traduzida como dia, Shavuot é traduzido como semana, Hodesh é traduzido como mês e Shana traduzido como ano. Nos vídeos que se passaram, a gente explicou essa situação. E também explicamos como é que funciona a questão do Shana, que no caso é semestre e não ano, como se geralmente coloca. É semestre, né? São luas que na verdade são contadas, porque embora a tradução traduza Hodesh como mês, na verdade é lua. E Shavuot, na verdade, é semana. E homem, aí tem diversa tradução, vai depender do contexto. Vai depender do contexto. Pode ser o agora, pode ser ciclo. O Yom, por exemplo, ele pode ser até a fase, o menor dos acontecimentos da natureza, que é justamente, na verdade, rotação, perdão, que é justamente o que a Lua faz. Né? É o menor movimento da natureza, o Yom. E também se estende até o maior movimento da natureza, ou os maiores movimentos da natureza. Por isso, olhar para o texto de Gênesis, ou Breshit, quando fala da criação, entender como dias semanais é um pouco complexo. Por que é complexo? Porque vai trabalhar justamente o Yom como se fosse apenas dia. E não é a realidade do Taná ou dos textos. Outra coisa, geralmente as pessoas trabalham como semana, mas semana não faz parte da cultura do Oriente Médio. Semana veio posteriormente, como mês também veio posteriormente. As palavras traduzidas, elas perderam um tanto o significado, não é? Da língua original da Bíblia. Volto a dizer, esse é o significado que nós colocamos aqui. Imagine você, o homem vivendo quase 1000 anos. Por quê? Porque se entende Shana como ano. E existe casos nas escrituras de homem viver quase 1000 anos, como Metusalém. Mas na verdade é semestre. Ok? Claro, ainda fica um tanto grande o número de anos da existência de um ser humano. Mas fica mais compreensível. Certo? E é isso que, na verdade, significa Shana, semestre. Bom, vamos fazer a leitura no livro de Gênesis, no capítulo 1, não é? Do livro, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ora, a terra mostrava ser forma e vazia, ou melhor, uma tradução se aproxima um pouco do original, mas melhor colocando deserta e vazia, ou seja, sem nada e sem ninguém. E havia escuridão sobre a face do abismo, e o sopro de Deus pairava sobre a superfície das águas. E movia, sacudia sobre a superfície das águas. E Deus passou a dizer: venha haver luz, então veio haver luz. E depois Deus viu que a luz era boa, e Deus fez separação entre luz e escuridão. E Deus começou a chamar a luz dia, mas a escuridão chamou-a de noite. E veio a ser noitinha, e veio a ser manhã, primeiro dia. Interessante. Até hoje a regra é a mesma. O que faz eu dizer que é dia é a claridade, é o sol. E o que faz eu dizer que é noite é justamente a escuridão, que tem o domínio das estrelas e da lua. Ainda hoje é assim, mas algumas pessoas entendem como se isso aí fosse um dia desprovido de sol, desprovido de lua. Até porque, de forma até sugestiva, parece que o sol e a lua vieram a ser formados ou ser criados bem posterior a esse primeiro início aqui, a esse primeiro dia. E aí logo não haveria sol, não haveria lua, e o primeiro dia logo não teria nada a ver com os astros.
quero deixar bem claro que isso não é uma realidade. E que o calendário que as pessoas querem às vezes inserir na Bíblia é um calendário que não existia no Oriente Médio. É o calendário gregoriano ou o calendário juliano, não existia. Esses calendários foram adaptando conceitos dos calendários antigos, em especial do calendário das Escrituras, que posteriormente foi compilado pelos gregos. E aí o Império Romano fez suas modificações. O calendário das Escrituras é bem diferente. Só para a gente observar uma situação aqui, os textos eles não seguem uma linha cronológica, como algumas pessoas querem, na verdade. E os verbos no hebraico também, eles tanto podem ser presente, passado e futuro. Porque para Elohim, ou para Deus, como está na tradução, presente, passado e futuro está tudo num tempo só. E é isso que acontece nos textos hebraicos. Você é capaz de falar no passado e estando se referindo ao presente. E é capaz de falar no presente estando se referindo ao passado. É por isso que existem algumas regras medievais adotadas e colocadas hoje nas gramáticas, como por exemplo, o VAV consecutivo. Mas antes de eu falar dessa questão aqui, deixa eu dar um exemplo. No primeiro texto, quando encabeça a questão da criação, fala, criou Deus os céus. A palavra céus é justamente essa palavra aqui que nós já falamos em um dos vídeos, chamai-me. Que na verdade são duas palavras, char, que é essa aqui, que é o que, e maime, que é essa aqui, tá? Aqui está a transliteração, que é águas. Então nós temos na verdade duas palavras, isso é uma propriedade do hebraico, unir duas palavras como se fosse uma. Mas se nós colocarmos, traduzindo direitinho, vai ficar o quê? Chamaime, traduzindo, que águas. Já que Maime está no dual, como eu falei em um dos vídeos, para tudo que existe em pares na natureza, então logo ficaria assim, que duas águas. É isso que está se dizendo logo aqui. No princípio, ou por princípio, criou Deus os céus. Mas interessante que essa palavra aqui, ela é explicada posteriormente. Como eu coloco aqui, por exemplo, a partir do verso 6, vamos ver lá. E Deus prosseguiu dizendo, venha haver uma expansão entre as águas, e ocorra uma expansão entre águas e águas. O 7. Deus passou então a fazer a expansão e a fazer separação entre águas que havia de ficar debaixo da expansão e águas que havia de ficar por cima da expansão, e assim se deu. O 8. E Deus começou a chamar a expansão de céu, e veio a ser noitinha, e veio a ser amanhã, segundo dia. Então a gente está vendo aqui, na leitura do texto, que a palavra céus, ou chamai-me, só após o primeiro dia, já para o surgimento do segundo dia, é que ela surge. Antes o que existia era, na verdade, uma laje, que é exatamente o que isso quer dizer. O que duas águas é exatamente uma laje que fica entre as águas que ficam em cima e as águas que ficam embaixo. Perceba que não há uma situação cronológica. Do mesmo jeito, é a questão do Sol e da Lua. A gente vai ver isso aqui, por exemplo, no verso 3. Nós temos o seguinte: e Deus passou a dizer, venha haver luz, e veio a haver luz. Aí o 4. E Deus viu que a luz era boa, e Deus fez separação entre a escuridão, entre a luz e a escuridão. E Deus começou a chamar a luz dia, mas a escuridão chamou de noite. E veio a ser manhã, e veio a ser noitinha, e veio a ser manhã, dia primeiro. Quando nós vamos observar já o verso 14, vamos ver o seguinte: Deus prosseguiu dizendo, venha haver luzeiros na expansão dos céus, para fazer separação entre o dia e a noite, e eles servirão de sinais para as épocas, para os dias e para os anos.
logo a gente vê aqui que os luzeiros são colocados como apontadores para o tempo, quer seja dia, quer seja ano ou semestre, quer seja estações. Então não adianta querer mudar o que está aqui. Para toda a ciência, são os luzeiros, são os astros, que na verdade são apontadores, que apontam o tempo. Mesmo o calendário gregoriano, mesmo de uma forma teórica, ele usa os astros para poder determinar o tempo. E do mesmo jeito o calendário juliano, não existe um calendário sem que faça esse trabalho, que se utilize dos astros para a medição do tempo. Só que a forma que esses calendários trabalham é diferente da forma que o calendário das escrituras trabalha. Mas os astros. E aqui está sendo dito isso. Aí vem o 15. E terão de servir de luzeiros na expansão dos céus para alumiar a terra. E assim se deu. E Deus passou a fazer os dois grandes luzeiros, o luzeiro maior, para dominar o dia, e o luzeiro menor para dominar a noite, também as estrelas. E assim Deus os pôs, 17, na expansão do céu para iluminar a terra. E para o 18, e para dominarem de dia e de noite, para fazerem separação entre a luz e a escuridão. Então aqui nós temos a explicação do que está sendo dito lá na frente, quando foi criado a luz, né? Quando foi criado a escuridão. E aí, para a luz foi chamada dia, e para a escuridão foi chamada noite. E aqui o texto é bem claro quando diz que no 18, e para dominarem de dia e de noite, e para fazer separação entre a luz e a escuridão. Ou seja, quem faz separação entre claridade e escuridão, ou luz e trevas, são esses astros. Então querer imaginar os dias ali, o primeiro dia, sem a existência desses astros, sem ser esses astros o que apontam tal acontecimento, é um absurdo total, até para o texto. É um absurdo total até para o texto, ok? O que fica bem claro aqui que são eles que determinam isso. E esses versos aqui, eles na verdade, eles apenas estão explicando algo que já acontece desde o primeiro Yom, ou como é colocado, dia. Eles estão explicando algo natural. Apenas o 14 até o 18, eles estão explicando, não é? Estão dando detalhes para que você possa entender então o que está lá no verso 3 e verso 5. Que luz é aquela que foi chamada Yom? E que escuridão é aquela que foi chamada noite? Não é? Então, para você entender, ou tarde, para você entender, então, aí, do 14 ao 18, tem a explicação. Ah, mas isso aqui é porque os astros foram criados nesse momento. Volto a dizer, os verbos hebraicos, nesse texto aqui, estão todos no passado. Mas muitas vezes você pode falar no passado, sendo um presente, e falar no presente seu passado. Tá? Isso faz parte da língua hebraica. E existe também uma regra, que é a do vav consecutivo, que é um tipo de vav. Aqui nós temos ele no hebraico quadrático, aramaico, e no hebraico cursivo. É uma regra que existe para subordinar, né, o verbo ao primeiro. Você vai ver que o primeiro verbo aqui é barar. E ele, de certa forma, está no passado. Criou. Tá? Então aí, todos os outros verbos passam a ficarem subordinados a esse verbo no texto. Aí, esse vav aqui tem essa função. Tá? Tem essa função. É uma regra moderna. É uma regra moderna. Não é necessariamente o texto necessariamente não está falando no passado, e ele necessariamente é o passado. Ou necessariamente ele está falando de um futuro, e não é exatamente necessariamente o futuro.
Por quê? Para Elohim, passado, presente e futuro é uma coisa só. É por isso que você, quando pega o texto, vai estar discursando, misturando o tempo, passado, presente e futuro. Vai estar sempre misturando, tá? Vai estar sempre misturando. Então é necessário o quê? Um estudo mais detalhado do texto para você tirar as conclusões. Como nós demos o exemplo aqui de Shamaim, que só passou a ser chamado firmamento, ou a palavra hebraica araquia, só passou a ser chamada de Shamaim, né? Já do primeiro Yom, o primeiro dia, para o segundo. Do mesmo jeito, a explicação aqui dos luzeiros, tá? Já é uma explicação aparentemente parecendo posterior ao primeiro, o segundo, terceiro, já entrando ao quarto dia. Mas na verdade é algo que já aconteceu bem antes até mesmo do primeiro Yom. Porque na verdade esse texto aqui não está falando da criação dos astros. Todo o texto do Gênesis 1 não está falando da criação dos astros, mas da atmosfera que o cerca, e do planeta, e de tudo que existe no planeta, não dos astros em si. Não está se falando da criação dos astros. Observe que quando o texto fala criar, na verdade, usa um verbo até diferente de bará, mas tem um sentido de criar do mesmo jeito. Só muda o sentido, na verdade, mas é criar do mesmo jeito. Só que bará tem a ver mais com criação de ovelhas. E, no caso, o outro verbo, assar, tem a ver com olaria, né? Com criar, como o oleiro cria vasos. Mas o sentido é criar, tá? Alguns traduzem como fazer. É possível que em algum texto tenha um sentido de fazer, mas é a mesma coisa criar. Porque os dois verbos estão juntos? Para mostrar apenas os sentidos diferentes que existem de bará e assar. Só para mostrar o sentido, mas é criar. Um é cria como cria animais, e o outro é criar como cria, o artista cria, né? Cria sua arte, mas é criar do mesmo jeito. Certo? Então o que fica para nós é que o Yom, na verdade, aqui são, na verdade, anos, ou por que não dizer, anos geológicos, ou eras geológicas, como coloca a biologia. Por esse motivo, as nossas festas, elas são sempre nos equinócios, porque o Yom, ele fecha um ciclo de acontecimentos. É como, por exemplo, hoje esse menino andou, mas é impossível alguém andar em um único dia. Aquele menino teve que começar a engatinhar, teve que começar a se pendurar na cadeira, começou a fazer alguma coisa para daí começar a andar. Tá? Então, nesse dia isso aconteceu, necessariamente não foi só nesse dia que aquilo começou a acontecer. Ou seja, esse dia ou esse homem, na verdade, ele tem um sentido de acúmulos de acontecimentos, ou por que não dizer ciclos de dezenas de milhares de anos, fechando vários acontecimentos. Arqueologicamente falando, este Shanar, como é chamado, ou esse equinócio, ou precessão, ele geralmente traz consigo alguns acontecimentos na natureza. Bom, como eu estava continuando, né? Que essa é uma questão que tem que ser bem explicada. Na verdade, então, o Yom, ou comentários como dia, na verdade, ele é um acúmulo de acontecimentos que se dá ao longo de todo um ciclo, que pode ser apenas semestral, ou pode ser de vários semestres, como nós já colocamos em algum vídeo. Um ciclo total, que é aquele que todas as constelações passam, não é? Pelo Sol, dura 26 mil anos. Historicamente falando, esse ciclo, ele faz com que, ou seja, é necessário
tá? Para que muitas coisas aconteçam na natureza, muitas precessões, muitos acontecimentos passam a se dar na natureza. Historicamente falando, por exemplo, há aproximadamente 13 mil anos, nós tínhamos a preguiça gigante, o tigre dente de sabre, o mamute. Esses animais deixaram de existir há aproximadamente 13 mil anos. Então, esses ciclos têm a ver justamente com vida, extinção, renovação da existência ou de tudo que vive no planeta. É só você que faz parte desse canal e você que está nos assistindo e que pode se inscrever também, fazer parte dessa família, fazer uma pequena pesquisa, que já esse vídeo está ficando bastante longo. Faça uma pequena pesquisa e vai ver essa questão dos ciclos, normalmente chamados de zodiacais, e dos acontecimentos naturais, como por exemplo, a parada do núcleo da Terra, não é? A diminuição do eletromagnetismo do planeta, entre outras questões. E aí implica toda uma cadeia de acontecimentos. Faça uma pesquisa para você ver, ok? Só concluindo e fechando direitinho, vamos lá. Observe, e Deus passou a dizer, venha haver luz, então veio haver luz. Uma tradução bem melhor do que haja luz e haja luz. Disse Deus, haja luz e houve luz. Você está quebrando aí a regra, né? Do verbo. É bem melhor, Deus passou a dizer, venha haver luz, então veio haver luz. E para a luz ele chamou dia, e para a noite ele chamou, e para a escuridão chamou noite. Aí nós vemos aqui no 18, que para dominarem de dia e de noite, e para fazer separação entre luz e escuridão, e viu Elohim, então que era bom. Então o que faz separação de claridade e escuridão, de dia e noite, são os astros, certo? O que está no texto, então um texto não pode anular outro. Alguém vai dizer, não, é uma luz cósmica, é uma luz... Até hoje eu não vi dia nenhum, nem noite nenhuma com luz cósmica, com uma luz aí fora a lua e o sol. Então, se alguém acha que é isso, alguma coisa mudou, né? Porque passamos a ter luz, passamos a ter dia e noite a partir dos astros. Espero que vocês tenham entendido, ou que estudem para entender, né? E tenham bons estudos. Com esse vídeo encerramos essa questão da criação do tempo. Os dias de Gênesis ou de Bereshit, na verdade, de acordo com o texto da história e com o hebraico, são ciclos de semestres ou de precessões ou de movimentação das constelações através do Sol, que tem uma duração de aproximadamente 26 mil anos. Pode ser até, um homem, pode ser o fechamento de 2 ciclos desse, ou 4 ciclos desse, para que acontecimentos naturais venham a ser concluídos no planeta Terra. Bons estudos.